Foi uma gravidez planejada. A gente até achou que fosse demorar um pouquinho pra gente engravidar, mas foi bem rapidinho, né, amor? Foi 1 mês e a gente tava esperando o Mateus. A gente ia esperar para ver a parte do sexo, mas aí a curiosidade não me deixou. Eu fiz um teste e aí a gente abriu juntos em casa, né, amor? Abriu juntos em casa, sapatinho azul. A escolha do nome fomos nós dois, mas o Jean teclou Bati o pé. mais no Mateus. A gestação ela foi tranquila, mas eu desenvolvi a diabetes gestacional, né? Mas ela estava controlada. Até no dia que ele nasceu, a glicose estava tudo certo, assim. A minha bolsa simplesmente rompeu. Não tem como saber o porquê que ela rompeu, porque eu não tinha nenhuma infecção, né? E com 33 semanas o Mateus nasceu. Ele nasceu bem, nasceu com 2,340 de peso e medindo 45 centímetros. Ele teve uma nota que eles chamam de Apgar, né? 8, 5 minutos depois 9, mas aí ele foi para UTI NEL pela prematuridade e à noite ele começou a apresentar uma insuficiência respiratória, um sofrimento respiratório. Aí eles tiveram que entubar ele, né? Aí ele ficou 15 dias nesse tubo e foi progredindo, mas ele demorou um pouquinho para desmamar, que eles chamam, né, totalmente do oxigênio, porque eles passam do tubo para um CPAP, depois do CPAP para um outro oxigênio no nariz, e assim ele foi progredindo. Na primeira semana de vida do Mateus, foi bem preocupante, assim, porque ele tinha uma saturação muito baixa, né? E essa saturação, ela ocasionou uma hemorragia cerebral e desencadeou de uma hidrocefalia. Então, hoje ele faz uso de uma válvula, né, para drenar um líquido que leva lá para a barriguinha dele e é eliminado pelo xixi. A gente faz o acompanhamento pediátrico nele, né, até com uma médica que acompanhou ele na UTI neonatal. E ela vem observando, claro, todo o desenvolvimento dele motor, mas como ele teve todo esse histórico da prematuridade, da hemorragia cerebral e da hidrocefalia, acreditava-se que ele tinha uma paralisia cerebral, né? E então ele era tratado como tal, inclusive nas fisioterapias. Mas a característica da paralisia cerebral é eles apresentarem uma certa rigidez depois de um certo tempo, né? E um reflexo muito aguçado. E ele apresentou ao contrário. Ao invés da rigidez, ele apresentou uma hipotonia bem aguçada, que é o corpo mais molinho, né? Fraqueza muscular. E a reflexia. Ele bate no joelhinho, ele não tem o reflexo. E isso, então, levou que a doutora nos encaminhou para uma neuropediatra, que é a doutora dele, a doutora Kátia Sentes. E ela investigou em uma doença neuromuscular. E ela quis já ou descartar ou definir que fosse ou não a AME, né? Porque é uma doença rara, grave, progressiva, então quanto antes parar, melhor. E ela tem tratamento, né? E aí ela de imediato pediu um teste de genética e a gente fez. Infelizmente ele veio positivo, né? Porque ninguém quer um diagnóstico desses. Mas agora é correr atrás e batalhar para conseguir essa medicação, né? Não foi nada fácil. A gente acha que eu particularmente sofri mais antes do diagnóstico do que quando surgiu o AME na conversa que ele poderia ter. Eu acho que eu sofri mais. Aí a gente um dia sentou, conversou, definiu algumas coisas e não vamos ficar parados. A gente vai atrás para, se for AME, a gente tem que saber o que fazer. Aí a gente já foi atrás de advogado, já se informou mais sobre a doença e tudo mais. E esse resultado era para sair dia 13, porque é um exame que vai para São Paulo e vai para fora do país, parece que é assim. E era para vir dia 13, até o laboratório tinha ligado para nós que era dia 13, de abril, né? Só que veio sexta-feira passada. Melhor, né? Melhor, porque aí a gente já conseguiu definir o que era. A gente já fez uma consulta com a doutora Adriana Ortega, lá de Curitiba, que é especialista em AME também. E graças a Deus, através dela, a gente conseguiu uma medicação que é o Risdiplam.
Ela custa de 40 a 60 mil e a gente conseguiu por uma doação de uma associação. Então, graças a Deus foi muito rápido, do diagnóstico sexta-feira até segunda-feira ele começar a medicar e parar a progressão da doença, né? Ele já fazia fisioterapia 3 vezes por semana, mas focada na parte motora, né? Aí quando a gente entrou na conversa de AMA, ele já começou a fazer um pouco mais de fisioterapia respiratória, porque ele já apresenta uma deformidade no peito, né? O peito em si, que os médicos falam que é um pouquinho mais levantado e um pouquinho mais estreito. E a gente já começou a trabalhar essa parte de respiração. Aí após isso, a gente recebeu o diagnóstico, a gente vai ampliar agora a fisioterapia respiratória dele, vai fazer 3 vezes por semana respiratória e 2 motoras, para conseguir melhorar essa expansão do pulmão dele e abrir o peitinho dele. A gente não tinha ideia de começar tão cedo assim. Nós tínhamos até comentado, vamos esperar para segunda-feira, vamos tentar organizar algumas coisas, mas eu pensei, não, vou deixar pronto já. Só que aí na sexta-feira mesmo, uma pessoa já mandou o Instagram para minha sogra, mãe da Ana, sem divulgar. Aí a gente pensou, vocês já estão descobrindo, a gente divulgou. E graças a Deus deu muito certo, tem bastante gente apoiando, bastante gente ajudando. E se não fosse essas meninas que entraram em contato com nós sexta-feira, todas elas foram os anjos da nossa vida, porque elas que estão direcionando a campanha. Pensa, 2 pais têm que lidar com tudo isso e sem noção nenhuma de como faz uma campanha. Aí agora a gente está tomando um pouquinho mais de corpo e graças a Deus elas estão ajudando nós para direcionando onde a gente tem que ir. A gente tem a vaquinha, tem as doações via Pix também. Dia 9 a gente vai fazer um pedágio solidário aqui em alguns pontos da cidade. Já tem agendado um bingo com vários prêmios, o pessoal doou bastante mesmo, a gente está bem impressionado com a quantidade de pessoas boas ajudando a causa do Mateu. Vai ter um brechó mais para frente também e todo mês a gente vai tentar fazer alguma ação social para arrecadar fundos, porque é um valor, a gente nem consegue imaginar, 6,5 milhões, né? E é uma tarefa difícil, mas a gente tem que ir atrás, né? O que a gente espera e é a solidariedade, né, de todo mundo. Se cada um puder doar R$1 ou compartilhar um stories do Mateu, arrumar um novo seguidor, já é muito para nós. Imaginar que é a vida dele, que sem esse tratamento a expectativa é 2 anos. Eu não consigo imaginar que alguém não se toque em pensar que uma vida está em jogo, é um processo demorado, um valor tão alto, e a gente se sente impotente de não poder fazer nada, a não ser uma campanha de uma luta. Isso, com certeza, devia ser disponibilizado pelo SUS. É uma doença rara, que não é tão rara assim, porque afeta 1 a cada 10 mil crianças. Bom, só aqui na região, quantas campanhas a gente já viu disso. E o meu apelo não é só pelo Mateu, são por todas as crianças que têm AME, que às vezes tem uma decisão judiciária favorável e ainda está aguardando a liberação do dinheiro pela União. Isso é muito triste, porque os pais estão ali dia após dia pensando, vai fazer 2 anos. É uma corrida contra o tempo, porque ele vai fazer 10 meses, agora dia 31, e a gente só pensa no tempo que resta até a idade que ele pode tomar essa medicação, né? Então, toda ajuda é bem-vinda, qualquer apoio, não precisa ser apoio em valores. Eu estou pedindo um apoio de rede social, de engajamento social, enfim, o que puderem nos ajudar, ou até ajudar outras crianças com AME já estão colaborando com a causa, né?